A satisfação profissional e uma situação financeira equilibrada não foram suficientes para que a nossa convidada de hoje tivesse uma vida completa. Hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher que tinha quase tudo para ser feliz, mas que só experimentou a verdadeira alegria após se reconciliar com Cristo. Bem-sucedida fora de casa, mas com a família em frangalhos, Jaqueline Feital passou por maus bocados antes de se render ao senhorio de Jesus Cristo. Ela tinha uma carreira profissional consolidada, uma situação econômica confortável, um bom marido e filhos saudáveis, mas não tinha o principal, a paz no lar. Esse quadro perdurou até que ela e o marido decidiram seguir Jesus. Olá, Jaqueline Feital, seja bem-vinda ao programa Prova Viva. Olá, Adriane. Uma honra estar aqui com você. Obrigada, querida. Que bom poder trabalhar esse assunto aqui no Prova Viva, que muitas vezes os testemunhos que vêm, eles trazem mesmo histórias de doenças, enfermidades, né? E o seu testemunho, ele traz um outro viés da necessidade também que temos do Senhor de, mesmo tendo tudo, ainda reconhecer que ainda precisamos dele como principal. Seja bem-vinda, fica à vontade. Muito obrigada. Conta um pouquinho da sua história, do seu desenvolvimento profissional também, da sua vida em fé, para que a gente comece a entender a sua história. Que lindo. Então, sou uma escolhida, né? Agora eu já entendo que eu sou uma princesa do Senhor e muitas coisas que acontecem no dia de hoje vai explicando muitas outras coisas, né? Que a gente vive. Sou a primogênita dos meus pais, tenho mais 2 irmãos, homens. E muito cedo eu tive muitas oportunidades de estar em destaque, desde a parte acadêmica, fui atleta até uns 17 anos e isso ajudou muito a consolidar algumas nuances, né, de competitividade que o atletismo deu. E muito cedo eu encaminhei para uma carreira comercial, vendas, que a sua produtividade, ela te impulsiona mesmo, né? A prosseguir de uma forma sem muita metodologia. É um crescimento quase que orgânico. E assim se deu, aos 20 anos. Mas já tinha alguma influência familiar para essa questão de vendas, do comércio? Meu pai é operário de uma grande indústria no interior, na cidade de Ipatinga, foi onde eu vivi a minha infância até a mocidade. E minha mãe do lar, uma exímia, né, dona do lar, apaixonada, uma serva que serve, que é lindo. E eu tinha até um ambiente desfavorável para construir o que foi construído, né, no sentido de ninho. Era um ninho bem doméstico, mas algo maior foi impulsionado. O atletismo foi seguido, eu creio que isso ajudou muito na disciplina e nessa determinação, mas em algum dado momento do esporte, nós sabemos que ele tem uma certa limitação de carreira, né? Mas aí culminou de eu entrar na área comercial. Mas o espírito competitivo do esporte, você transportou ele para a sua vida profissional? Com certeza, né? Com certeza. Você falou da perseverança, mas a competição também ela é muito acirrada, né? Ela vem muito acirrada, isso dá uma adrenalina. O bom, eu fazia o atletismo, ele é diferente do esporte coletivo, ele te dá para você vencer os seus próprios limites. Então, o atletismo ele vai te impulsionando a você se preparar mais para você superar o seu próprio limite. Então, isso foi muito fundamental né? Eu costumo dizer na minha casa, eu sou bem rígida para a regra, mas eu sou muito flexível com pessoas. E isso realmente foi um doce em toda a minha carreira. E, então, com 20 anos, muito nova, eu já recebi o cargo, a responsabilidade de gerenciar uma grande loja. Fiquei curiosa agora de saber, assim, quando é que você se percebeu uma boa comunicadora, uma boa pessoa para apresentar um produto e ser rentável? Isso, como eu te disse, já na parte acadêmica, porque na hora de apresentar trabalho, sempre eu era eleita, quem vai apresentar é a Jaqueline. Sempre fui muito lúdica, eu tenho muito essa visão do lúdico, de apresentar algo para chamar atenção no visual e complementar, né? E isso foi sempre um facilitador. Então, a comunicação
Na família você percebe isso também, né? Pergunta para a Jaque, vê com a Jaque, tipo assim, que sabe muito, não é de saber muito, é porque comunica muito, né? E essa percepção deu dessa área acadêmica, né? De apresentar os trabalhos. E aí, então, você começa com já 20 anos... 20 anos. Gerenciando já numa empresa. Eu entrei nessa empresa, eu tinha 19... E foi 1 ano e meio para observar que eu tinha uma produção diferenciada dos demais com o qual eu trabalhava ali naquele piso de loja. E, ao mesmo tempo, também muito organizado. Eu sou um ser humano muito organizado, muito alinhado. Então, isso chama a atenção daquele que te dirige, né? Daquele que te lidera. Mas, nessa época dos 20 anos, ainda assim, né? O dinheiro é algo que, na profissão, lógico que ele te acende algo mais impulsionador. E eu via que eu tinha um salário que era muito próximo do meu gerente, que naquela época, nós estamos falando de 1990. E quando veio o primeiro convite para ser líder de uma loja, eu recusei, porque eu vi que como vendedora, no título vendedora, eu tinha uma rentabilidade bem satisfatória, embora que eu ainda não tinha tido salários expressivos antes, né? Então, aquele montante que eu já extraí ali já era algo que era muito, né? Aí, mas não teve como evitar, porque é algo que te impulsiona mesmo. Hoje eu entendo a essência que você recebe e as oportunidades que estão à sua volta. Você caminhava para buscar uma independência? Tinha alguma coisa na sua casa que te levava para fora e buscar essa independência também financeira ou não? Foram fatos que aconteceram? Foram fatos muito espontâneos. Eu, hoje, olhando, eu não consigo mais conversar no meu dialeto sem colocar Cristo no meio. Eu não consigo mais. Porque há 7 anos dessa conversão, eu já percebi que tudo já está escrito, não tem como eu explicar isso. Né? Lógico que teve as minhas interferências ao meio do percurso, né? Pela vontade, pela condição, pelo meio que eu vivi, mas não tem muita explicação. Como a primeira pergunta que você me fez, você já tinha esse espelho, que é tão natural, né? Você já tem um pai comerciante. Não, meu pai é operário, aquele trabalho de entrar às 8, sair às 16, marcar ponto, e aposentou ali, trabalhou quase 30 anos numa única empresa. Então, a gente volta lá. Com os 20 anos, você já estava lá com essa proposta, você recusou ser a gerente. Naquele viu momento. A questão financeira como vendedora ser mais rentável do que ter que assumir mais responsabilidades. Sim, e também uma insegurança da idade, né? Eu falei, como agora eu vou ser a gerente? Como é que eu vou saber tudo isso, né? Lógico que também não vou aqui pagar, dizer, né, que eu estava pronta. Jamais, a gente nunca está pronta, essa é a verdade. Mas naquele momento, por eu ter essa proximidade com a minha liderança, eu via que a gente tinha salários muito próximos. Mas durou mais uns 6 meses. Quando veio a minha liderança, que é o meu marido hoje, ele era o meu líder na época. E ele, então, falou assim, olha, a diretoria diz que agora a próxima loja que nós vamos inaugurar é você mesmo. Aí, dali, deu estalo, eu comecei a me preparar administrativamente. Porque a área comercial na linha de frente, ela te impulsiona mesmo, porque o próprio consumidor, as atividades, as rotinas, ela te impulsiona o aprender. Aí, eu precisava aprender o que a gente chama de os bastidores, o back-office da empresa, né? Para que você pudesse sustentar aquela equipe e continuar produzindo só não o meu resultado individual, mas era o resultado coletivo, né? E aí precisava aprender as outras rotinas. Mudou alguma coisa na sua mentalidade quando você vislumbrou ou que você realmente recebeu todo o montante financeiro pelo seu trabalho? Houve uma mudança de mente, um orgulho, uma vaidade, uma coisa de independência a partir daí ou não? Sim, sim. O dinheiro, ele te traz isso, sim, né? Eu, com 21 anos, eu adquiri o primeiro imóvel. Eu comprei o primeiro apartamento e financiado, né, pelo sistema bancário que existia na época, a longuíssimo prazo, 25 anos. E hoje eu estou já com 49, esse imóvel já se encontra quitado. Mas eu tive, ele me deu esse poderio de fazer essa aquisição. E eu me lembro que eu tenho uma referência muito forte, porque veio a ousadia na minha pessoa, porque eu tinha esse prolabore, né, esse dinheiro, esse recurso.
mas não era comum na rotina familiar. Eu sou de família média baixa, né? Nunca nos faltou nada, sempre estudamos em boas escolas, mas tudo muito bem contadinho. Quando eu levei essa novidade com um contrato, que era uma bíblia, né? De contrato bancário, a minha mãe teve um colapso nervoso. Como você sonha demais? Como que você compra? Você faz um financiamento com um banco. Se você não pagar, eles vão pegar o seu apartamento. Aí eu falei, gente, o que eu fiz, né? Mas eu segui em frente e depois foi um percurso natural. Do volume acontecendo e adquirindo outras coisas e investindo também na carreira, né? Então, desde os seus 20 anos, você esteve envolvida nesse trabalho, no comércio e na produção. Na produção, produtividade. Como é que as coisas desenrolaram a partir daí para que isso virasse um problema para você e que depois precisasse buscar mesmo no Senhor essa solução? Você começa a apresentar resultados e você mesmo já acredita neles, porque já não são mais um sonho, você já tem um resultado factível, já é palpável e as pessoas à sua volta vão percebendo. E algo muito maravilhoso que é a minha oração de gratidão é o amor que o Senhor já me deu. Acho que eu passei na fila várias vezes do amor. Eu sou muito fácil de amar. Amar mesmo. Amar independente da sua condição de ser. Lógico, sou humana, então eu tenho as minhas recaídas, as minhas tristezas, os meus recolhimentos, né, para avançar. Então, juntando fato que ocorria de bons resultados pessoais e com resultados financeiros, porque a prosperidade do ter, ela faz com que a sua volta vai se gerando certos respeitos e te olhar com os outros olhares. Com ela está dando certo. Então, eu mesmo, no meu meio, com pessoas da mesma função que eu tinha, porque você já tem isso, eu não tenho. Eu comprei um carro antes mesmo de saber dirigir. Aí o meu colega de trabalho que foi buscar ele para mim na concessionária quando eu comprei, que eu não sabia dirigir. Então, eu tinha essa coragem, a ousadia, né, que nós chamamos. Você se percebe visionária? Sim. E somada visionária é a ousadia. E hoje eu aprendo, né, que isso não é mérito da Jaqueline. O nosso Deus já nos deu o espírito de ousadia. E eu consumi ele bem. Consumi ao longo da jornada profissional. E aí foi conquistando bens, conquistando bens? Isso. Eu trabalhei ao longo dos 24 anos de carteira assinada, vamos dizer, né, vinculada à empresa em 3 empresas. A média de trabalho foi 10 anos, né? Grandes empresas. E tudo por causa de um resultado que você impulsiona. E eu fui apaixonando por isso, porque dava certo. E eu costumo dizer isso, que eu escolhi ser escrava de um sistema. Não é o sistema que me atraiu. Segura essa informação um pouquinho que eu preciso ouvi-la melhor com mais detalhe. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Hoje a gente recebe Jaqueline Feital, que acreditava que para ser feliz bastava o sucesso profissional e financeiro. Mas ela se frustrou quando percebeu que, mesmo atingindo todos os seus objetivos, não desfrutava de prazer no convívio familiar. Nós não chegamos nessa parte ainda, né? Questão ainda de relatar que o problema que isso gerou na sua casa. Você ainda nem casou na sua história, né? Não, vamos lá para a história, então vamos casar, Jaqueline. Então, vamos casar. E tudo que vinha correndo, Adriane, foi tomando grande escala. Então, os resultados, eles eram repetitivos e em grande escala. Um dado momento já, né, aos 25 para 26 anos, aí já vem algo natural, que é o desejo de construir a sua família. E onde entraria a família? Então, para mim, era da mesma forma que eu estava fazendo tudo até ali. Era só decidir, né? E ter uma família, ter o marido, né? E vamos construir a nossa família. E assim, fui felizarda, né? Tenho um bom casamento, um marido maravilhoso que me ama e eu amo. E assim nós decidimos, então, construir uma família. Casamos e gerando
o meu primeiro filho, que é o nosso caçula, né? Meu primeiro filho, mas o quarto dele, o quinto dele, né? Porque eu já casei com um kit completo de mãe. Até nisso, tudo foi acelerado. Mas ao meio da profissão. Eu, na minha cabeça, já com a metodologia aprovada, com os resultados muito à mão, nada ia atrapalhar. Eu só acrescentei algo mais no desejo feminino de ser, né? Esse amor que eu te disse, que eu tenho, eu que precisava continuar contribuindo, né? A minha família. E deu certo. Fazia parte de uma completude também? Fazia, ser sim, mãe, claro, né? que faz. Já que todo mundo casa, todo mundo é mãe, vamos também participar por isso? Sim, vamos participar, e é bonito também, né? Sim. Eu sempre... Estou tentando só entender seu raciocínio, a mentalidade que você tinha nessa, trazendo também para o relacionamento. Entenda, só que naquela época eu já estava numa maturidade profissional, algo já factível, já não tinha, ninguém tinha dúvida, muito menos eu. Então, assim, agregar uma família agora só vai ser só mais positivo, só que não, porque eu não planejei parar para estudar. Para ter uma família, eu preciso renunciar a algumas coisas, porque é uma nova vida. O casamento e, assim, os filhos, né? Então, veio o meu filho e eu nada mudei. Eu não alterei nada da minha rotina profissional. E as coisas continuaram acontecendo na mesma velocidade. Como eu te disse, os resultados eram muito presencial, era fato. E só aumentava as escalas do meu sim no mercado. E aí o filho nasceu e nós mudamos por motivos profissionais para alguns estados, e os meus filhos, morei no Maranhão, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e a família. E muitas das vezes, quando meu filho começou a estudar, eu entendi que ele viajar conosco teria uma problemática. Então, nós determinamos que Belo Horizonte seria o nosso QG principal. Então, nos outros lugares que nós iríamos trabalhar profissionalmente, que eram temporários de 1 ano, 2 anos, a gente montava uma segunda casa. Então, eu vinha a Belo Horizonte sábado e voltava na segunda para o destino que eu precisava ir. Às vezes eu não conseguia vir, meus filhos que viajavam sozinhos, com autorização, né? O que eu era conhecido no juizado de menor era uma coisa impressionante, sempre renovando, né, a autorização. Isso, quando chegou meu filho com 11 para 12 anos, e eu sofria algumas crises com o lado mãe, porque não tem como você pegar a experiência de ninguém. O mãe, o filho, o seu DNA, você não consegue aprender isso em lugar nenhum. É espontâneo, ele acontece. Mas porque a combinação não é igual em lugar nenhum. Não há receita. Você é uma mãe e existe outra mãe, existe outro filho. Tive uma gravidez do sonho, tudo muito lindo, tudo quando estava dentro da minha barriga, que eu poderia continuar com toda a minha rotina, mas quando nasceu, aí mudou-se tudo, mas só que ninguém me avisou que mudava tão bruscamente assim, eu também não perguntei. Mudou-se a dinâmica também da sua vida, né? Existia um controle e de repente para de se ter controle completo das coisas. E ali eu falo uma falsa mentira que a mulher moderna coloca de ser mãe ausente presente. É ausente porque ela está ausente fisicamente, mas o coração está ali, então você prepara todo o cenário com os valores, com a posição financeira que você tem, você coloca quantos assistentes necessário for para deslocar, deixar o seu filho confortavelmente, seja na área educacional. E ainda assim eu trouxe meus pais, né, para Belo Horizonte, para o amor afetivo estar ali. Então eu era sossegada na minha carreira, sossegada. Tudo dava certo. Eu percebo hoje, quando olhando para trás, que eu criei todo o cenário para que a minha família, nos meus olhos, estivesse muito bem, então eu poderia ficar muito livre, dedicando àquela escolha linda que eu tinha de resultados sendo colecionados, né? É algo que vai acontecendo sem você muito programar. Mas quando tive os problemas, reuniões de escola, raríssimas vezes eu consegui ir, raríssimas vezes. Ser madrinha de casamento no pool de família, raríssimas vezes eu pude aceitar, porque eu sempre tinha um compromisso em algum lugar para estar da minha carreira, que eu tinha dado sim. Era algo que me dava muito prazer. O seu esposo te acompanhava nesse processo, nessa loucura de trabalho também? Sim, porque, como eu disse, eu casei com meu chefe. Depois, ele foi meu cliente, depois eu fui chefe do meu marido. Nós vivemos isso 23 anos. Então, a gente tinha uma identidade profissional muito idêntica, então não tinha cobrança. E isso me deixava ainda mais livre para entrar nessa
armadilha. Não é armadilha porque eu fiz tudo muito consciente e fui muito feliz, porque felicidade é um estágio. Ela é real, ela é palpável. Mas... Para eu poder tentar resumir isso aí, porque eu queria saber até o finalzinho de como que aconteceu, sim, quando que isso começou a dar problema? Eu entendi que no processo mesmo da ausência da mãe já era um problema. Sim. Mas chegou a acontecer algum fato real que veio à tona, que você tomou consciência disso? Começou. Meu filho sai da... Com o nascimento do meu filho, como eu disse, eu casei com o kit completo, veio para unir a nossa família, o filho do meu marido, que tinha 6 anos. Então, eu tive 2 crianças, que para mim ia dar tudo certo, porque eu sempre sonhei ser mãe de gêmeos, né? Então, veio gêmeos de uma outra forma. Mas vieram. Eles começaram, na fase da adolescência, ter os percalços naturais de conflitos emocionais. Eu não convivia com a rotina deles de segunda a sexta. Então, para mim, era muito fácil resolver isso. E as pessoas não estavam conseguindo resolver. Meu marido chegou a falar conosco que ele ia diminuir e até, né, porque ele aposentou e antes disso, para ficar presente com as crianças enquanto eu estava no meu pool profissional, né, muito parceiro, companheiro. Mas não é pai e mãe é mãe. E alguns conflitos, a gente direcionou nossos filhos para psicopedagogia, acompanhava todos os profissionais da área que eu recebia, que era válido e são válidos, sim, claro, eu recorria a todos, mas é algo que mãe, é você com teu filho, seu olhar, né, e algo mais forte foi assim, eu chegava em casa para dormir, o meu filho preferia dormir com as nossas auxiliares que trabalhavam na nossa casa. Eu falei assim, não, dorme com a mamãe. Não, só hoje deixa eu dormir com ela. Eu falei, mas como assim? A mamãe vai ficar hoje e amanhã? Eu precisava negociar a estar fisicamente com eles, porque então já estava tendo um afastamento emocional. Aí que a ficha da Jaqueline profissional começou a cair. Foi que família que eu construí. Aparentemente tudo lindo, sociável, mas a convivência, a convivência não convivida é um preço que chega. É um preço que chega. Eu não tenho dúvida do amor dos meus filhos, a admiração que eles têm. Hoje, um está com 24, outro com 18. Mas a conta chegou. E nem eu sabia explicar, né? E aquela felicidade que eu tinha de sair todas as manhãs para o meu trabalho, né? A guerreira, a vitoriosa, vendo um monte de gente crescer também. Eu voltava para o meu ninho. Eu falei assim, e agora? Será que tem conserto? Resume para mim, Jaqueline, ai, que pena, queria te ouvir assim horas. Resume para mim e ajude alguém que está em casa, entrando e enfronhando também nesse mesmo formato, que por vezes, porque não chegou lá ainda, não viu e não sabe o peso que vai trazer adiante. Deixa uma palavra de orientação final para esse tipo de pessoa que pode vislumbrar também da mesma forma com os bens, com as coisas deste mundo, mas às vezes não sabe o que está perdendo também. Verdade. Primeiro, se conhecer, né? Conhece a sua essência, aquilo que te move. E buscar o que a Bíblia nos diz, um equilíbrio. Nós precisamos ser equilibrados nas nossas escolhas. Eu quis ter tudo, porque muitos jovens, sem uma instrução anterior, voltando na primeira pergunta que você me fez, eu tinha um exemplo de lar, não. Então, tudo foi acontecendo sem mesmo um projeto. A única informação que nós temos é que você precisa ser bem-sucedido. A sociedade, ela imputa isso em nós. E o que é ser bem-sucedido? É você realizar alguma coisa que todo mundo vê e sem mesmo... Mas não é você querendo mostrar para as pessoas. Isso você aprendeu a ser assim. Eu acho tão legal e eu quero finalizar nossa entrevista de hoje com a fala que você falou. A primeira fala que você trouxe. A minha mãe era uma mulher feliz no lar. E é até hoje. Não é? Então, assim, a completude está onde se sente bem também fazendo, não essa necessidade, às vezes, louca, muitas vezes, né, de conquistar coisas, mas de ser aonde estar. Né? De ser aonde estar. E é isso, a minha mãe, ela foi aquela mãe que em Provérbios 22:6 fez, né? Jaqueline, ai, que pena, eu queria te ouvir muito mais, mas eu creio que já deixamos um recado. Sim, com certeza. Os que estiverem em casa irão pensar ou refletir. Eu te buscar também depois nas redes sociais para poder dar um testemunho mais completo de você. Muito obrigada por ter vindo ao programa. Adriane. Deus abençoe. Amém.
Deuteronômio 8, 17 e 18. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Quando o pecado entrou na humanidade, Adão recebeu a sentença de que a terra seria amaldiçoada por sua desobediência e que o sustento para os seus dias de vida se dariam em fadiga, que para comer do que produzisse era necessário suar, se desgastar, porque na terra haveria cardos e abrolhos. Utilizando essa premissa como válida até os dias de hoje, não haveríamos de considerar errado os que muito trabalham por ser de lá o sustento que retiram para suas casas e familiares. Mas onde se encaixariam os versículos do Novo Testamento em que o próprio Jesus disse que nem só de pão viveria o homem e que deveriam buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça para que as outras coisas fossem acrescentadas? Por acaso os planos divinos mudaram e já se consegue o sustento sem que seja fundamental suar e dedicar? Não. A diferença é que no Antigo Testamento havia a urgência de produzir para comer, mas o povo sabia da importância de adorar somente a Deus e criam que só dele vinham as bênçãos da chuva e do sol e do crescimento das plantas, mesmo que o povo oscilasse na desobediência. Após a vinda de Jesus na Terra, o homem continua precisando trabalhar para o seu sustento. Mas a chamada principal vem sendo rejeitada, que é a de servir Jesus como seu Senhor e Salvador, crendo que a provisão vem dele. Estão parando de crer na intervenção divina para a provisão e dando toda a glória para o suor do seu rosto e a força dos seus próprios braços, ao invés de reconhecer a conquista através de cada gota do sangue de Jesus derramado na cruz. A busca desenfreada por bens tem se transformado em um ídolo, pois já não conseguem mais viver sem um recurso financeiro, por exemplo, e nem sem a autoestima gerada a partir dessa dedicação. É necessário o devido cuidado todos que agem dessa maneira. Se as prioridades da vida estiverem na devida ordem, o Deus que não falha e não mente não deixará faltar as outras coisas. Ajuntar tesouros onde as traças não corroem sempre foi o plano de Deus para a humanidade. Onde está a sua riqueza? Ali está o seu coração. No site do nosso programa você pode assistir quantas vezes quiser os testemunhos que você acompanha aqui na televisão. Acesse e compartilhe nas suas redes sociais. Faça com que outras pessoas também sejam impactadas com aquilo que Deus faz. Te espero na próxima semana para mais um Prova Viva. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.